Supremo Tribunal Federal, o direito à moradia e a discussão em torno da penhora do imóvel do fiador. Ingo Wolfgang Sarlet. 1. Observações preliminares. A inserção do direito à moradia no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, doravante apenas referida como CF, além de algumas alterações na esfera legislativa como dá conta, em especial, a edição do assim designado Estatuto das Cidades foi sucedida por um número significativo de demandas e decisões judiciais invocando o direito à moradia, na sua condição de direito fundamental social. Se mesmo antes da recepção expressa do direito à moradia este já era tido, por alguns representantes na doutrina e mesmo na esfera jurisprudencial, como implicitamente contemplado pela CF, embora já expressamente consagrado em tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, após sua incorporação ao texto do artigo 6º passou a não ser mais possível refutar a consagração deste direito fundamental e, portanto, passou a ser cogente, pelo menos, assim o deveria ser, a consideração das consequências jurídicas de tal reconhecimento. Todavia, tal não significa dizer que a respeito de tais consequências jurídicas não se verifiquem uma série de controvérsias, que principiam já pela discussão em torno da própria fundamentalidade do direito à moradia, passando, além disso, pelo debate em torno do seu conteúdo e significado. Dentre as aplicações correntes do direito à moradia na ordem jurídico-constitucional brasileira, destaca-se a proteção da propriedade que serve de moradia ao seu titular ou para algum familiar. Neste contexto, após uma série de decisões judiciais inclusive do Superior Tribunal de Justiça, STJ, vedando a penhora do imóvel utilizado para fins de moradia por parte do devedor em diversas hipóteses, o Supremo Tribunal Federal, STF, acabou por reconhecer, por ora no âmbito do controle incidental, a constitucionalidade da previsão legal que permite a penhora do imóvel do fiador de contrato de locação. Tal decisão ainda mais se lhe for outorgada eficácia erga omnes e efeito vinculante diz respeito a um número expressivo de situações concretas e à vida de inúmeras pessoas, sem falar na sua conexão com casos semelhantes, como ocorre com a previsão legal da penhora em se cuidando de dívidas condominiais, assim como nos casos de execuções promovidas pela Fazenda Pública, dentre outros. Da mesma forma, a depender da força persuasiva da decisão e das suas razões subjacentes, mesmo em outras situações envolvendo a proteção da moradia poderemos vir a experimentar alguns reflexos importantes, sem que aqui nos estejamos a posicionar, ainda, sobre as possíveis virtudes ou defeitos da decisão ora referida e de outras decisões judiciais envolvendo o direito à moradia no Brasil. Na esteira dessas considerações, descortina-se já o nosso propósito de promover uma avaliação crítica da referida decisão do STF, notadamente para o efeito de verificar a sua conformidade com a condição da moradia como bem e, de modo especial, como direito fundamental. Para que isto seja possível, iniciaremos com a caracterização do direito à moradia como um direito fundamental, especialmente abordando o seu conteúdo e a sua assim designada dupla dimensão, ou função, negativa e positiva. Na sequência, explorando já a condição do direito à moradia como direito negativo, ou de defesa, que constitui a preocupação central do presente estudo, passaremos a avaliar criticamente a questão da proteção da moradia contra a penhora tal qual enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. 2.
Fundamentação e conteúdo do direito à moradia como direito fundamental social na ordem jurídico-constitucional brasileira, um complexo de direitos, poderes e deveres negativos e positivos. 2.1 Breves notas sobre o direito à moradia como direito fundamental. Muito embora o direito à moradia tenha sido incluído, expressamente, no rol dos direitos fundamentais sociais, art. 6 graus, da CF, por meio de emenda constitucional, SN graus 26, de 2000, sua condição de direito fundamental, a despeito de alguma doutrina que refuta a fundamentalidade dos direitos sociais, tem sido amplamente reconhecida na doutrina e na jurisprudência. O próprio Supremo Tribunal Federal, a despeito de ter, por maioria, chancelado a legitimidade constitucional da penhora do imóvel residencial do fiador, decisão que será objeto de uma avaliação crítica logo adiante, reafirmou ser a moradia direito fundamental da pessoa humana. Por outro lado, mesmo que não se pretenda aqui aprofundar a questão e embora se saiba, pelo menos é a nossa convicção, que nem todos os direitos e garantias fundamentais expressamente anunciados no elenco do título 2º de nossa Constituição encontram seu fundamento direto no princípio da dignidade da pessoa humana e que, de qualquer modo, mesmo que haja uma conexão direta com a dignidade da pessoa, diversa a intensidade do vínculo entre dignidade e direitos fundamentais, já que distinto o âmbito de proteção de cada direito em espécie, não poderíamos, por outro lado, deixar de reconhecer que é na dignidade da pessoa humana que reside do fundamento primeiro e principal e, de modo particular, o alicerce de um conceito material dos direitos fundamentais, o que evidentemente também se aplica aos direitos fundamentais sociais, econômicos e culturais em geral e ao direito à moradia em particular. Com efeito, se as assim designadas liberdades sociais com destaque para os direitos de greve e liberdade de associação sindical assumiram e seguem exercendo papel relevante na contenção do exercício do poder econômico na esfera das relações sociais, os direitos fundamentais sociais em geral, notadamente na sua condição de direitos a prestações, objetivam, em primeira linha, uma compensação das desigualdades fáticas de modo a assegurar a proteção da pessoa, de qualquer pessoa, contra as necessidades de ordem material, garantindo uma existência com dignidade. Por outro lado, útil lembrar que a intensidade da vinculação entre a dignidade da pessoa humana e os direitos sociais é diretamente proporcional em relação à importância destes para a efetiva fruição de uma vida com dignidade, o que, por sua vez, não afasta a constatação elementar de que as condições de vida e os requisitos para uma vida com dignidade constituam dados variáveis de acordo com cada sociedade e em cada época. No caso do direito à moradia, a íntima e indissociável vinculação com a dignidade da pessoa humana resulta inequívoca pelo menos no âmbito daquilo que se tem designado de um direito às condições materiais mínimas para uma existência digna e na medida em que a moradia cumpre esta função. Nesta perspectiva, talvez seja ao direito à moradia bem mais do que ao direito de propriedade que melhor se ajusta à conhecida frase de Hegel, ao sustentar numa tradução livre que a propriedade constitui, também, o espaço de liberdade da pessoa, Sfäre der Freiheit. Com efeito, sem um lugar adequado para proteger a si próprio e a sua família contra as intempéries, sem um local para gozar de sua intimidade e privacidade, enfim, de um espaço essencial para viver com um mínimo de saúde e bem-estar, certamente a pessoa não terá assegurada a sua dignidade, aliás, a depender das circunstâncias,
por vezes não terá sequer assegurado o direito à própria existência física, e, portanto, o seu direito à vida. Não é por outra razão que o direito à moradia, também entre nós e de modo incensurável tem sido incluído até mesmo no elenco dos assim designados direitos de subsistência, como expressão mínima do próprio direito à vida e, nesta perspectiva, bem como em função de sua vinculação com a dignidade da pessoa humana, é sustentada a sua inclusão no rol dos direitos de personalidade. Assim, de acordo com a lição de José Reinaldo de Lima Lopes, inclui o direito de ocupar um lugar no espaço, assim como o direito às condições que tornam este espaço um local de moradia, de tal sorte que morar, na acepção do ilustre doutrinador, constitui um existencial humano. Enfatiza-se, portanto, a direta vinculação do direito à moradia com a assim designada garantia, e direito, a um mínimo existencial, bem como com o que se tem chamado de um conteúdo existencial de outros direitos fundamentais, como é o caso inclusive do direito de propriedade e do direito à propriedade. Por ora, importa notar que mesmo dentre os que, pelo menos em princípio, questionam a própria fundamentalidade dos direitos sociais, há quem admita o caráter fundamental de um direito à moradia, designadamente naquilo em que integra um direito às condições mínimas para uma existência humana digna, destacando-se, entre nós, o magistério de Ricardo Lobo Torres. Não sendo o nosso intento adentrar a discussão em torno das diversas posições esgrimidas a respeito da fundamentalidade dos direitos sociais, importa que se deixe pelo menos consignada a nossa posição, no sentido de que todos os direitos consagrados no título 2º da Constituição, sem prejuízo de outros decorrentes do regime e dos princípios, assim como constantes dos tratados internacionais de direitos humanos retificados pelo Brasil, até o do que dispõe o artigo 5 graus, parágrafo 2 graus, da CF, são direitos fundamentais e comungam do pleno regime jurídico assegurado pela Constituição aos direitos fundamentais, ou seja, integram o elenco dos limites materiais à reforma constitucional e, na condição de norma de direitos fundamentais, são sempre diretamente aplicáveis, até o do que dispõe o artigo 5 graus, parágrafo 1 grau, da CF. 2.2. Conteúdo do direito à moradia como complexo heterogêneo de direitos e deveres, negativos e positivos. Ainda que se possa estabelecer, a depender dos critérios adotados, uma distinção entre o direito à moradia e o direito à habitação, e iniciando a abordagem com algumas anotações sobre a questão terminológica, verifica-se que a nossa Constituição, ao referir-se ao direito à moradia no artigo 6 graus, o fez de forma genérica, que será também aqui seguida, desacompanhado de qualquer adjetivo. Tendo em conta a previsão, na esfera dos tratados internacionais, de um direito à moradia adequada, a exemplo do que ocorre com o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, de 1966, ou mesmo, como é o caso da Constituição da Bélgica, de um direito a uma moradia decente, entre outros muitos exemplos que poderiam ser colacionados. A ausência de qualquer adjetivação não autoriza que o direito à moradia possa ter seu conteúdo esvaziado, no sentido daquilo que se tem designado de um mínimo vital, ou meramente fisiológico, portanto, situado aquém das exigências da dignidade da pessoa humana e do correspondente mínimo existencial. De qualquer modo, convém levar em consideração que a adjetivação tem o mérito inquestionável de afastar interpretações demasiadamente restritivas,
que possam vir a reduzir excessivamente o objeto do direito à moradia ou, o que poderia dar no mesmo, deixá-lo na completa dependência do legislador infraconstitucional. Na definição do conteúdo do direito à moradia, cumpre, ainda em caráter preliminar, traçar, dentre outras diferenciações possíveis, a sua distinção em relação ao direito de propriedade e ao direito à propriedade. Muito embora a evidência de que a propriedade possa servir também de moradia ao seu titular e que, além disso, a moradia acaba, por disposição constitucional expressa e em determinadas circunstâncias assumindo a condição de pressuposto para a aquisição do domínio, como no caso do uso capião especial constitucional urbano e rural, atuando, ainda, como elemento indicativo da aplicação da função social da propriedade, o direito à moradia, convém frisá-lo, é direito fundamental autônomo, com âmbito de proteção e objeto próprios, o que não elide a sua maior ou menor vinculação com outros bens, e correspondentes direitos e deveres, fundamentais. Ademais, adiantando já aspectos da discussão a ser travada na última parte, onde será examinada a questão da penhora do imóvel que serve de moradia ao fiador, a conexão com o direito a uma existência digna implica, como se irá desenvolver mais adiante, que em diversas situações o direito à moradia ocupe uma posição preferencial em relação ao direito de propriedade ou mesmo outros direitos, no mínimo para justificar uma série de restrições ao direito de propriedade, que, de resto, de acordo com previsão constitucional expressa, encontrasse limitado pela sua função social, de tal sorte que já de há muito expressiva doutrina sustenta que apenas a propriedade socialmente útil, isto é, que cumpre sua função social, é constitucionalmente tutelada. De outra parte, é preciso considerar, ainda mais levando em conta o direito constitucional positivo brasileiro, que se é verdade que mesmo sem a propriedade sobre um bem imóvel a pessoa, por si só, não estará necessariamente privada de uma vida digna, o que, por outro lado, inevitavelmente ocorrerá em não dispondo de uma moradia com padrões compatíveis com uma vida saudável. Tal não significa que o direito de propriedade não assuma a condição de direito fundamental. Pelo menos não se poderá desconsiderar, a exemplo do que tem enfatizado Luiz Edson Fachin, que a propriedade, quando conectada com as exigências de uma vida digna, acaba sendo merecedora de uma tutela na medida em que cumpre precisamente uma função existencial e não meramente patrimonial. Tal enfoque, em verdade, acaba por remeter-nos novamente à discussão em torno do caráter fundamental do direito de propriedade, que, visto sob prisma eminentemente patrimonial, poderia ser como a quem sugira considerado direito fundamental em sentido apenas formal. Estabelecidas estas primeiras diretrizes, verifica-se que, especialmente em função do silêncio da nossa Constituição no que diz com uma definição direta e mínima do conteúdo do direito à moradia, há que construir tal definição a partir de outros parâmetros normativos contidos na própria Constituição e extraídos de outras fontes normativas, de tal sorte que também para este feito assumem lugar de destaque as disposições contidas nos diversos tratados e documentos internacionais firmados pelo Brasil e já incorporados ao direito interno. Com efeito, naquilo em que versam sobre direitos fundamentais da pessoa humana, os tratados internacionais, pelo menos de acordo com a doutrina majoritária, possuem hierarquia constitucional, na condição de direitos fundamentais, pelo menos, naquilo que não contemplados no texto constitucional,
em sentido material, integrando aquilo que se costuma também denominar com inspiração na tradição jurídico-constitucional francesa de um bloco de constitucionalidade. Mesmo que assim não fosse, pelo menos o que já seria de extrema utilidade em diversas circunstâncias, os tratados de direitos humanos devidamente incorporados são equivalentes à legislação ordinária federal e como tal devem ser aplicados. Além disso, em face da sua íntima conexão com a dignidade da pessoa humana e o próprio direito à vida, verifica-se, desde logo, que na identificação, construção, do conteúdo de um direito à moradia, há que considerar os parâmetros mínimos indispensáveis para uma vida saudável, nos termos das exigências postas pela Organização Mundial da Saúde, no sentido de um completo bem-estar físico, mental e social, já que uma vida com dignidade em hipótese alguma poderá ser menos do que uma vida com saúde. A evidência não restrita à mera existência e sobrevivência física. O que se constata, portanto, é que o conteúdo do direito à moradia, em outras palavras, o seu âmbito de proteção ou de aplicação, há de ser identificado também mediante uma interpretação simultaneamente tópica e sistemática, que, além de observar a necessidade de um diálogo entre as diversas fontes do direito, interno e internacional, dialogue com os diversos direitos e deveres fundamentais que com ele guardam conexão. É que também o direito à moradia, da mesma forma como ocorre com o direito à saúde e uma série de outros direitos, e bens, fundamentais, embora seja sempre um direito autônomo, encontra-se marcado por zonas de sobreposição com esferas que são autonomamente protegidas, como é o caso, dentre outras, da vida, da alimentação, da saúde, da privacidade e intimidade, do meio ambiente e da propriedade, tudo a reforçar a ideia de que o Estado democrático de direito contemporâneo deve ser compreendido como sendo sempre um estado socioambiental, o que aqui não será explorado. Neste contexto, complementando e iluminando os critérios já veiculados pelo direito constitucional, legal e jurisprudencial interno, há que ter presente os padrões internacionais desenvolvidos e difundidos pela Comissão da ONU para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, naquilo que enunciam uma série de elementos básicos a serem atendidos em termos de um direito à moradia. A segurança jurídica para a posse, independentemente de sua natureza e origem, incluindo um conjunto de garantias legais e judiciais contra despejos forçados. B. Disponibilidade de infraestrutura básica para a garantia da saúde, segurança, conforto e nutrição dos titulares do direito, acesso à água potável, energia para o preparo da alimentação, iluminação, saneamento básico, etc. C. As despesas com a manutenção da moradia não podem comprometer a satisfação de outras necessidades básicas. D. A moradia deve oferecer condições efetivas de habitação, notadamente assegurando a segurança física aos seus ocupantes. E, acesso em condições razoáveis à moradia, especialmente para os portadores de deficiência. F. Localização que permita o acesso ao emprego, serviços de saúde, educação e outros serviços sociais essenciais. G. A moradia e o modo de sua construção devem respeitar e expressar a identidade e diversidade cultural da população. Tais diretrizes, que não são exaustivas e que também desafiam uma exegese adequada e contextualizada, desnudam de modo emblemático aquilo que já havia sido anunciado,
no sentido de que um direito à moradia digna não pode ser interpretado como sendo apenas um teto sobre a cabeça ou espaço físico para viver, pressupondo a observância de critérios qualitativos mínimos. Que a efetivação dos padrões estabelecidos pela ordem jurídica internacional reclama, por outro lado, uma exegese afinada com as peculiaridades de cada país e de cada região, já que é na realidade concreta de quem mora e onde se mora que é possível aferir a compatibilidade da moradia com uma existência digna, por sua vez, constitui premissa igualmente já destacada. De outra parte, resulta evidente a conexão do direito à moradia, na sua dimensão compreensiva e complexa já indiciada, com o que já se tem designado de um direito à cidade, visto que, como bem averba Gerardo Pizzarello, quando se abandona o âmbito restrito da unidade habitacional concreta, a vinculação da moradia com seu entorno e com o desenho urbanístico em geral é cogente. Tal premissa, por sua vez, inequivocamente 25. Inspirou o legislador brasileiro na elaboração da Lei N. Graus 1025720001, o assim designado Estatuto da Cidade, que contempla todo um conjunto de princípios e diretrizes, além de prever uma série de instrumentos específicos, que não apenas objetivam a promoção e tutela da moradia das pessoas individualmente consideradas, mas busca avançar no que diz com uma inserção da moradia no espaço urbano como um todo, na perspectiva de um desenvolvimento sustentável. Assim, já a partir do exposto e de modo especial considerando o conjunto de obrigações que têm sido vinculadas à tutela e promoção da moradia no plano internacional e nacional, verifica-se também que são múltiplas as formas pelas quais podem os Estados efetivar o direito à moradia, aspecto que guarda conexão com o próximo segmento e que voltará a ser objeto de menção. Portanto, como bem demonstra o elenco de diretrizes que concretizam o conteúdo do direito à moradia, também a este se aplica a noção de que se cuida de um direito fundamental como um todo, de cunho compreensivo, e que, como já de há muito demonstrou Robert Alix, abrange um conjunto complexo e heterogêneo de posições, direitos e deveres, fundamentais, o que, por sua vez, guarda relação com a já consagrada lição de que o texto, dispositivo igual enunciado semântico, não se confunde com a norma e nem esta com os direitos e deveres que possa vir a atribuir. Assim, sem que aqui se vá aprofundar este aspecto, importa ter presente que também o direito à moradia abrange um complexo de posições jurídicas, visto exercer simultaneamente a função de direito de defesa e de direito a prestações, de cunho normativo ou material, e que, nesta dupla perspectiva, vincula as entidades estatais e, em princípio, também os particulares. Muito embora se possa controverter a respeito do modo e intensidade desta vinculação, assim como das possíveis consequências jurídicas a serem extraídas a partir de cada manifestação do direito à moradia, o que importa, por ora e para efeitos deste estudo, é que cientes da dupla dimensão negativa e positiva dos direitos fundamentais em geral, e não apenas dos assim designados direitos sociais, tal circunstância não altera o fato, e nem as consequências que disso se pode e se deve extrair, de que na sua condição de direito subjetivo, de defesa o direito à moradia tem por objeto em primeira linha a sua não afetação por parte do Estado, ao passo que na sua condição de direito a prestações, o direito à moradia terá por objeto a criação e estruturação de órgãos, a edição de normas que estabeleçam procedimentos de tutela e promoção dos direitos,
o fornecimento de bens e serviços ou outras ações comissivas. É também nesta perspectiva que optamos por utilizar a expressão direito à moradia no seu sentido mais amplo possível, abarcando todo o conjunto de posições jurídicas e garantias que, mesmo que tenham alguma autonomia quando considerados individualmente, são todas vinculadas à garantia, positiva e negativa, de uma moradia digna para a pessoa humana. É por essa razão que, mesmo que se possa sempre falar genericamente do direito à moradia, este abrange um conjunto de direitos à moradia, de tutela e promoção da moradia, ou de direitos habitacionais, como também já tem sido referido, com o que não se está a excluir a existência de deveres fundamentais, conexos e autônomos, em matéria de moradia, que, por sua vez, não se confundem com os assim chamados deveres de proteção, ou imperativos de tutela, que incumbem aos órgãos estatais. Cientes, portanto, desta dupla dimensão positiva e negativa do direito à moradia e levando em conta os propósitos do presente trabalho, passa-se a explorar a assim designada dimensão negativa, já que é nesta perspectiva que também se irá, na última parte, priorizar a análise crítica do entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da penhora do imóvel residencial do fiador, ainda que tal questão também guarde conexão com a dimensão positiva do direito à moradia e de outros direitos fundamentais. Em suma, o que estará em causa, em última análise, é se o Supremo Tribunal Federal, notadamente ao decidir pela possibilidade da penhora do imóvel residencial do fiador, desincumbiu-se do seu dever de tutela em relação ao direito à moradia. 3. O direito à moradia na condição de direito de defesa, algumas possíveis manifestações. No âmbito da assim denominada dimensão negativa ou daquilo que também tem sido chamado de uma função defensiva dos direitos fundamentais, verifica-se que a moradia, como bem jurídico fundamental, encontra-se, em princípio, protegida contra toda e qualquer sorte de ingerências indevidas. O Estado, assim como os particulares, tem o dever jurídico de respeitar e de não afetar a moradia das pessoas, de tal sorte que toda e qualquer medida que corresponda a uma violação do direito à moradia é passível, em princípio, de ser impugnada em juízo, seja na esfera do controle difuso e incidental, seja por meio do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, ou mesmo por intermédio de instrumentos processuais específicos disponibilizados pela ordem jurídica. É também precisamente esta a dimensão, a função defensiva do direito à moradia a que se referem as diretrizes internacionais acima mencionadas, quando utilizam os termos respeitar e proteger, embora a proteção também envolva ações concretas, normativas e fáticas, de tutela da moradia contra ingerências oriundas do Estado ou de particulares, tudo a reforçar a íntima conexão entre a dimensão negativa e positiva dos direitos fundamentais. Na sua condição de direito, subjetivo, negativo ou de defesa, também ao direito à moradia é aplicável a lição de Robert Alix, especialmente quando demonstra que a dimensão negativa abrange a. Direitos ao não impedimento de ações, b. Direitos à não afetação de propriedades ou situações, em suma, não afetação de determinados bens jurídicos, c. Direitos à não eliminação de posições jurídicas. Também a assim designada proibição de retrocesso em matéria de concretização dos direitos sociais assume uma posição de destaque e acaba sendo reportada à dimensão negativa, não sendo o caso aqui de analisar se há ou não uma equivalência entre a proibição de retrocesso e as situações mencionadas por Alix.
sem que se pretenda neste estudo explorar cada uma destas manifestações da dimensão ou função negativa, visto que a finalidade precipua será a de analisar especificamente o problema da possibilidade, ou não, da penhora do imóvel que serve de moradia ao fiador ou sua família. Percebe-se, desde logo, que mesmo como direito de defesa, negativo, há todo um complexo de situações a ser levado em conta, que não podem ser pura e simplesmente equiparadas. De outra parte, resulta evidente que a dimensão negativa, com as posições jurídico-fundamentais que lhe são inerentes, atua visivelmente como indispensável meio de tutela da própria dimensão positiva, pois de nada adiantará assegurar, positivamente, o acesso a uma moradia digna, se esta moradia não estiver protegida, negativamente, contra ações do Estado e de terceiros. Importa frisar, nesta quadra, que justamente aos direitos fundamentais considerados na sua dimensão negativa, não se costuma refutar sua direta aplicabilidade, o que, como bem se sabe, não é exatamente incontroverso quando se trata da dimensão positiva. Tendo por objeto ações negativas, exigindo o respeito e a não ingerência na esfera da autonomia pessoal ou no âmbito de proteção do direito fundamental, não se verifica, em regra, a dependência direta. Vale enfatizar este aspecto, da realização destes direitos subjetivos negativos de prestações fáticas ou normativas por parte do sujeito passivo, o que, como já frisado, não afasta a dupla dimensão positiva e negativa dos direitos fundamentais. Nesta linha de entendimento, vale a pena consignar o ensinamento de Vieira de Andrade, para quem, em se cuidando de direitos, liberdades e garantias, direitos de defesa, em última análise, há que acrescentar, e em ocorrendo a falta ou insuficiência de lei, o princípio da aplicabilidade direta vale como indicador de execuibilidade imediata das normas constitucionais, presumindo-se sua perfeição, isto é, a sua autossuficiência baseada no caráter líquido e certo do seu conteúdo de sentido. Vão, pois, aqui, incluídos o dever dos juízes e dos demais operadores jurídicos de aplicarem os preceitos constitucionais e a autorização de para esse fim os concretizarem por via interpretativa. Ainda que a dimensão negativa dos direitos fundamentais não exclua a existência de conceitos mais ou menos indeterminados, como é o caso justamente do direito à moradia, nada impede, ainda mais em se levando a sério o disposto no artigo 5 graus, parágrafo 1 grau, da Constituição Federal de 1988, que tais conceitos não possam ter seu conteúdo definido pela via da intervenção judicial, quando for o caso, não sendo o caso de uma dependência da intermediação pelo legislador. Que todos os direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais, desencadeiam efeitos diretos e que não podem estar condicionados à prévia regulação legal, pelo menos no sentido de que geram para seu titular um direito subjetivo de cunho negativo, no sentido de situações prontamente desfrutáveis e que são, em primeira linha, dependentes apenas de uma abstenção por parte do sujeito passivo, também entre nós já tem sido sustentado há muito. Sintetizando, podemos afirmar que, em se tratando de direitos de defesa, posições subjetivas negativas, a lei não se revela absolutamente indispensável à fruição do direito, já que, de acordo com a concepção desenvolvida por Celso Antônio Bandeira de Melo, correspondem àquelas situações em que a norma constitucional outorga ao particular uma situação subjetiva ativa, um poder jurídico, cujo desfrute imediato independe de qualquer prestação alheia, bastando, para tanto, como também refere
Luiz Roberto Barroso, uma abstenção por parte do destinatário da norma. Por outro lado, resulta evidente que, para além de uma posição jurídico-subjetiva, que, consoante já demonstrado, pode manifestar-se de formas diferenciadas, as normas constitucionais definidoras de direitos de defesa podem gerar uma série de outros efeitos, inclusive na esfera jurídico-objetiva, efeitos que, de resto, são comuns a todas as normas de direitos fundamentais. Que com o exposto não estamos a recusar uma eficácia plena e aplicabilidade direta aos direitos fundamentais na sua dimensão positiva, de direitos subjetivos a prestações, é bom fique registrado e apenas não será objeto de desenvolvimento em virtude do enfoque do presente trabalho. Por outro lado, dizer que o direito à moradia, em outras palavras, o conjunto de posições jurídicas que lhe são inerentes, é, no plano normativo, diretamente aplicável, não significa dizer, a exemplo dos demais direitos fundamentais, que o direito à moradia possa ser considerado, mesmo na sua dimensão negativa, como sendo um direito absoluto, no sentido de completamente imune a restrições. Assim, apenas para mencionar um entre tantos exemplos que poderiam ser referidos, a desocupação de área de proteção ambiental, estribada, portanto, em outro valor constitucional fundamental, poderá levar à desocupação e afetar o direito à moradia não apenas de uma pessoa ou família, mas de uma coletividade inteira, sem que tais objetivos possam ser alcançados de modo arbitrário, de tal sorte a impor um sacrifício do direito à moradia dos atingidos pelas medidas, já que haverá de se assegurar uma realocação das pessoas e um acesso a uma moradia digna. É também por esta razão que a normativa internacional, de modo especial a Agenda Habitat, e as diretrizes fixadas pelos organismos de controle impõem aos Estados a garantia de uma segurança jurídica efetiva da posse utilizada para moradia, seja pela edição de legislação regulamentando os desapossamentos, seja pela observância do devido processo legal e assegurando uma proteção adequada contra medidas arbitrárias, entre outros aspectos a serem considerados. Nas relações entre particulares, onde o direito à moradia, notadamente, mas não exclusivamente, na sua dimensão defensiva, também alcança eficácia e aplicabilidade. Igualmente são comuns as situações de conflito entre o direito à moradia e outros bens fundamentais salvaguardados pela Constituição, destacando-se o direito de propriedade, como pode ocorrer precisamente numa ação movida pelo locador proprietário contra o inquilino. Também nesta perspectiva se enquadra a discussão em torno da possibilidade, ou não, da penhora do imóvel que serve de moradia para o devedor ou sua família, que constitui justamente o enfoque específico desta abordagem, a ser enfrentado no próximo e último segmento. 4. O Supremo Tribunal e a discussão em torno da possibilidade de penhora do imóvel residencial do fiador no âmbito de contrato de locação. A despeito da evolução jurisprudencial precedente, que, especialmente a partir da inclusão do direito à moradia no artigo 6 graus da Constituição, passou a tutelar cada vez mais a moradia na condição de bem fundamental, especialmente nas hipóteses em que estava em causa a proteção da propriedade imobiliária utilizada para fins de moradia contra uma penhora, seja ampliando o âmbito de proteção do assim chamado bem de família, seja por aplicação direta do direito à moradia, hipótese, todavia, menos comum. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 08 de fevereiro de 2006,
recurso extraordinário N graus 4076888, relator Min Cesar Peluso, acabou por considerar constitucionalmente legítima a penhora do imóvel residencial do fiador, tal qual autorizada pela legislação que excepcionou a regra geral da impenhorabilidade do bem de família, art. 3 graus, inciso 7º, da Lei Federal N graus 8009/90, na versão que lhe deu a Lei Federal N graus 8.245/91. Considerando que a penhora do imóvel residencial, que vinha, em regra, sendo embora alguns temperamentos tida por inconstitucional por parte de expressiva jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo em decisão monocrática anterior do próprio Supremo Tribunal Federal, constitui uma possível forma de violação do direito à moradia, pois se cuida de uma afetação do bem constitucionalmente tutelado. Colocasse a questão do acerto da decisão ora comentada, ainda mais em se levando em conta os fundamentos esgrimidos pelos votos vencedores e a repercussão da decisão. Embora não se pretenda adentrar todos os possíveis aspectos ventilados na decisão, alguns pontos chamam particularmente a atenção e reclamam uma avaliação crítica. Para tanto, faz-se necessária uma breve resenha dos principais argumentos colacionados tanto no voto do relator, ministro Cesar Peluso, quanto nos demais votos proferidos. Iniciando pelo que disse o ilustre relator na sua fundamentação, verifica-se que boa parte das premissas que sustentam as conclusões podem ser facilmente ratificadas. Com efeito, após ter reconhecido que o direito à moradia é direito social e que constitui direito subjetivo que compõe o espaço existencial da pessoa humana, o relator, igualmente com acerto, averbou serem várias, se não ilimitadas, as modalidades ou formas pelas quais o Estado pode, definindo-lhe o objeto ou o conteúdo das prestações possíveis, concretizar condições materiais de exercício do direito social à moradia. Mais adiante, na esteira da doutrina e dos parâmetros normativos acima apresentados, destaca o voto vencedor que o direito à moradia não se confunde, necessariamente, com o direito à propriedade imobiliária ou o direito de ser proprietário de bem imóvel, salientando, todavia, e neste passo já principia o encaminhamento da conclusão, que o direito à moradia pode, sem prejuízo de outras alternativas conformadoras, reputar-se, em certo sentido, implementado por norma jurídica que estimule ou favoreça o incremento da oferta de imóveis para fins de locação habitacional, mediante previsão de reforço das garantias contratuais dos locadores. Na sequência, ao afirmar que a reixe ou leges da exceção legal à regra da impenhorabilidade reside justamente na garantia do acesso à moradia pela via da locação de imóveis, obstaculizada pela falta, insuficiência ou onerosidade de garantias contratuais licitamente exigíveis pelos proprietários ou possuidores de imóveis de aluguel, o ministro relator lança sua conclusão, no sentido de que a salvaguarda da exceção legal, por assegurar o acesso à moradia de uma classe ampla de pessoas interessadas na locação, há de prevalecer em face do dano menor resultante para os fiadores proprietários de um só imóvel, ainda mais não sendo estes obrigados a prestar fiança. Para finalizar, averba o relator que castrar essa técnica legislativa, que não pré-exclui ações estatais concorrentes doutra ordem, romperia equilíbrio do mercado, despertando exigência sistemática de garantias mais custosas para as locações residenciais, com consequente desfalque do campo de abrangência do próprio direito constitucional à moradia.
Em face do arcabouço argumentativo esgrimido no voto condutor da decisão, impõe-se uma série de considerações, parte delas ventilada no bojo dos outros votos proferidos, muito embora em boa parte sem maior desenvolvimento. Desde logo, como bem lembrou o ministro Eros Grau, autor de um dos 3 votos da Vergents, é preciso considerar que a penhora recaiu sobre o único bem imóvel de propriedade do fiador, no caso, o imóvel que lhe serve de moradia, recordando, ainda, que a impenhorabilidade do imóvel residencial instrumenta a proteção do indivíduo e de sua família quanto a necessidades materiais, de sorte a prover a sua subsistência. Além disso, após enfatizar o vínculo entre a tutela do imóvel residencial e a salvaguarda da dignidade da pessoa humana, evoca a simultânea violação do princípio isonômico, visto que o afiançado, que não pagou os aluguéis, estaria beneficiado pela impenhorabilidade, ao passo que ao fiador estaria subtraído o benefício. Mais adiante, já no embate direto com o ministro relator, refuta o caráter programático das normas constitucionais, afirmando o seu efeito vinculante, bem como afastando o argumento de que a impenhorabilidade do bem de família causará forte impacto no mercado de locações, já que políticas públicas deverão assegurar este mercado de modo apropriado. Muito embora não se possa imputar ao ministro relator ter outorgado ao direito à moradia a condição de norma programática e a despeito de ter aquele esclarecido que a intenção é justamente proteger os que não são proprietários, já que estes constituem uma minoria no Brasil, seguem em aberto algumas questões vinculadas à argumentação do ministro Eros Grau e que merecem reflexão mais detida. A primeira diz respeito ao fato de que, em se cuidando do único imóvel do fiador e servindo este de residência para aquele ou sua família, em princípio, não se pode simplesmente admitir o sacrifício do direito fundamental, e, no caso, possivelmente até mesmo uma violação da própria dignidade da pessoa humana, por conta de uma alegação genérica e ainda por cima desacompanhada até mesmo de dados comprobatórios, de uma tutela do direito à moradia de um conjunto maior de pessoas. A dignidade da pessoa humana, assim como o núcleo essencial dos direitos fundamentais de um modo geral, não pode ser pura e simplesmente funcionalizada em prol do interesse público, mesmo que este seja compreendido como interesse socialmente relevante de uma comunidade de pessoas. Importa recordar, nesta quadra, que embora legítimas, em determinadas circunstâncias, restrições a direitos fundamentais, estas devem respeitar os critérios da proporcionalidade e, acima de tudo, preservar o núcleo essencial do direito restringido. Aliás, é justamente no exame dos critérios da proporcionalidade que reside uma das lacunas da decisão ora comentada. Se aos órgãos estatais incumbe um permanente dever de proteção de todos os bens fundamentais e a restrição de algum direito encontra fundamento na tutela de outro, impõe-se, de qualquer modo, sempre a observância dos critérios da proporcionalidade na sua dupla acepção, pois tanto está vedado ao Estado intervir excessivamente na esfera de proteção de bens fundamentais quando atuar de modo manifestamente insuficiente, ou o que é pior, se quer atuar, na tutela do mesmo ou de outros bens fundamentais. Mesmo que aqui não se vá adentrar nas possíveis distinções entre os institutos da proibição de excesso e de proteção insuficiente, importa pelo menos lançar algumas indagações em relação a esta perspectiva de abordagem do problema ora discutido. Assim, se de fato é plausível aceitar, a exemplo do que argumentou o ministro relator, que a possibilidade da penhora do imóvel do fiador,
por constituir garantia do contrato de locação, acaba também sendo um meio de assegurar o acesso à locação e, portanto, a moradia para quem não é proprietário. Já no que diz com o critério da necessidade, as coisas não parecem tão simples, pois, em havendo outros meios disponíveis, a opção deveria recair no meio menos gravoso, considerado como tal o que menos restringe o direito fundamental colidente, no caso, o direito à moradia do fiador e de sua família, pois sequer se está aqui argumentando com a tutela da propriedade na sua dimensão meramente patrimonial. O argumento de que não existem outras garantias para o crédito em execução é evidentemente falho, visto que não foi examinada a possibilidade de se lançar mão de outros meios, como, por exemplo, a exigência de fiador proprietário de imóvel que não seja residencial ou mesmo a utilização do seguro-fiança, que, se fosse mais difundido e submetido a controle rigoroso, poderia inclusive gerar a total desnecessidade da utilização de garantias reais. A não utilização das alternativas referidas, ou mesmo de outras, que, de resto, também incumbe ao Estado disponibilizar no âmbito dos seus deveres de proteção, não significa que não estejam disponíveis e que, portanto, não possam ser levadas em conta. Assim, vista a questão sob este viés, no mínimo haverá de se considerar a possibilidade de considerar, nas circunstâncias do caso, que a penhora do imóvel residencial, único imóvel do fiador, como violação da proporcionalidade. De outra parte, mesmo superado o exame do critério da necessidade, haveria de se avaliar a violação da assim designada proporcionalidade em sentido estrito ou, para quem assim o preferir, a ingerência no núcleo essencial do direito fundamental, que, quando detectada, implica a manifesta inconstitucionalidade do ato. Sem que se vá aqui avançar mais neste exame, inclusive para fins de análise do atendimento das exigências também da proibição de proteção deficiente, a crítica mais contundente que possivelmente poderá ser direcionada é que tais questões, a despeito de sua relevância, pois inequivocamente este encausa uma restrição de direito fundamental, não chegaram a ser minimamente desenvolvidas na decisão. Seguindo já outra linha de raciocínio, tanto o ministro Joaquim Barbosa quanto o ministro Gilmar Mendes, ambos secundados pelo ministro Sepúlveda Pertence, invocando que se poderia estar chancelando a incapacidade civil do fiador, enfatizarão, em síntese, que a regra legal que excepciona a impenhorabilidade não constitui violação do direito à moradia pelo fato de que o fiador voluntariamente, portanto, no pleno exercício da sua autonomia de vontade. Por mais que se deva admitir que a própria liberdade contratual expressa uma manifestação da mesma dignidade da pessoa humana que serve de fundamento ao conteúdo existencial da propriedade, quando, por exemplo, serve de moradia ao seu titular, não se pode olvidar que a ordem jurídica impõe limites significativos à autonomia privada, especialmente quando se cuida de hipóteses de renúncia a direitos fundamentais. A própria alienação voluntária da integralidade do patrimônio, em havendo herdeiros necessários ou eventualmente outros interesses a serem tutelados, encontra limites em determinadas circunstâncias, sendo, se resto, no mínimo parcialmente equivocada a apontada identidade entre a venda e a prestação de fiança, tal como afirmou o ministro Cesar Piluso ao intervir no voto do ministro Carlos Brito, que justamente invocou a indisponibilidade do direito à moradia. Se de fato é correta a tese, de resto sufragada por expressiva doutrina e inclusive acatada pelo voto do relator, de que a moradia constitui um existencial humano, sendo,
pelo menos naquilo em que revela uma conexão com a dignidade da pessoa humana, um direito de personalidade, não se pode deixar de reconhecer também a existência de um dever de proteção da pessoa contra si mesma, pelo menos no âmbito em que prevalece a indisponibilidade do direito, o que ocorre justamente no plano da sua dimensão existencial. Da mesma forma, se em princípio se poderá afastar a existência de coação, também é correto que em muitas hipóteses resulta praticamente inexigível a negativa da prestação da fiança, especialmente nos casos de garantias prestadas por familiares próximos. Embora as hipóteses não sejam idênticas, a referência à difundida decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que versava justamente sobre a liberação da responsabilidade por parte da filha, na fase da execução, que havia espontaneamente afiançado um contrato de mútuo bancário do pai, não nos parece impertinente. Também aqui não houve maior consideração das circunstâncias do caso concreto, pelo menos para investigar o efetivo caráter existencial da moradia ou mesmo a existência de alternativas viáveis de acesso a uma moradia decente para o fiador e sua família, por exemplo, pelo menos um trabalho com certa estabilidade e com remuneração compatível com o aluguel de uma moradia adequada, já que, convém reiterar este aspecto, o direito à moradia não se confunde necessariamente com o direito de propriedade. Não tendo sido efetuado este exame e em se tratando do único imóvel do fiador e sendo este utilizado para fins residenciais, haveria, por certo, de prevalecer pelo menos uma presunção, ainda que relativa, em favor da indisponibilidade. 5. Algumas considerações adicionais. Por mais que se possa avançar na discussão e avaliar outros argumentos, tenham sido, ou não, ventilados na decisão ora comentada, já é possível perceber o quanto uma solução constitucionalmente adequada, ainda mais em matéria de tamanha repercussão geral, reclama maior investimento argumentativo. Da mesma forma, verifica-se que se está apenas diante de mais uma dentre tantas questões decididas pelo Supremo Tribunal Federal que escancaram o quão falaciosa é a distinção entre matéria de fato e matéria de direito. Além disso, a desconsideração de importantes dimensões do caso concreto aponta para a possibilidade de equívocos significativos no processo decisório e, o que é pior, de um resultado que pode implicar flagrante violação de princípios fundamentais e do próprio núcleo essencial de direito fundamental, somente evitáveis mediante uma exegese simultaneamente tópica e sistemática, como necessariamente há de ser toda a interpretação. A situação, todavia, acaba sendo ainda mais grave se a decisão em favor da legitimidade constitucional da penhora for outorgada eficácia erga omnes e efeito vinculante, mormente-se impeditiva pelo menos de uma divergência justificável à luz das circunstâncias do caso concreto, sem que se vá aqui adentrar a discussão em torno da legitimidade constitucional do efeito vinculante em decisões que sequer atendem o quórum qualificado da súmula vinculante. Tão fundado é o receio, que já se verifica uma tendência, mesmo por parte de órgãos judicantes que antes consideravam inconstitucional a exceção legal permissiva da penhora, de, sem qualquer reflexão adicional, sequer para justificar minimamente as razões da alteração de seu convencimento e mesmo sem qualquer olhar para as circunstâncias do caso concreto, pura e simplesmente alterarem o seu posicionamento, afinando-o com a orientação ora imprimida pelo Supremo Tribunal Federal. Importa enfatizar, nesta quadra,
que não se trata aqui de fazer coro com os que pregam uma espécie de resistência teimosa e irrefletida às decisões do Supremo Tribunal Federal, pois a crítica que aqui se formula também abarca decisões que, igualmente sem maior reflexão e conexão com as circunstâncias do caso concreto, e da dignidade concreta das pessoas às quais dizem respeito os casos, em várias hipóteses transformaram o discurso legítimo em prol do direito à moradia em instrumento de tutela de propriedades de luxo, como se propriedade e moradia fossem direitos idênticos e como se fossem direitos absolutamente blindados a qualquer limite ou restrição. O que se buscou problematizar neste ensaio foi justamente a necessidade de se exercer uma resistência em relação a soluções simplistas e generalizadas, e que a busca da melhor resposta implica a avaliação criteriosa não apenas de algumas questões de ordem normativa e formal. O que se espera é que o Supremo Tribunal Federal, assim como já o fez em matéria de saúde e até mesmo em relação a possíveis temperamentos do efeito vinculante na hipótese da vedação de tutela antecipada contra a fazenda pública, siga de portas abertas, se não para uma reformulação radical do seu entendimento expresso pelo voto da maioria dos seus ministros, pelo menos para uma possível flexibilização à luz das circunstâncias do caso concreto, pena de, no limite, acabar chancelando situações de extrema injustiça.